Então agora nós vamos abordar um pouco do pensamento ético de Kant, porque foi através dessa perspectiva que Hannah Arendt chegou à conclusão de que isso que nós falávamos é o mal absoluto. E aí eu queria que vocês entendessem o que significa isso, porque não é simplesmente o espanto de você se deparar com algo e considerar o mal absoluto. É uma questão que brota de uma reflexão filosófica. Então a gente faz essa digressão agora e começa a falar um pouco da ética kantiana para tentar entender isso. Lembrando que a Hannah Arendt foi uma grande leitora de Kant. Então na ética kantiana você tem a perspectiva do imperativo categórico, a expectativa do dever, do cumprimento do dever e do respeito à lei moral. Então lembremos o que diz o imperativo categórico. Age de modo tal que a norma da atuação possa valer como uma lei universal, como uma regra universal. Ou seja, a norma do teu agir, ela deve poder ser universalizada para todos os seres ditos racionais. Esse seria um critério de ação. Mas o que isso significa, eticamente? Significa que uma ação boa é uma ação que transcende o interesse pessoal, que transcende os egoísmos, sejam os egoísmos particulares, sejam os egoísmos coletivos. Porque a sua ação, ela deve visar o ser humano na sua integralidade, na sua comunidade, na sua totalidade, mas no sentido de servir, no sentido do bem comum, no sentido da fraternidade, no sentido da comunidade. Então, a ação boa para Kant é essa, que consegue superar a inclinação natural do amor próprio. Então, o que seria uma má ação na perspectiva da ética kantiana? Uma má ação seria justamente o contrário. A má ação seria eu pensar primeiramente no meu benefício, no meu interesse, no meu prazer, no meu desejo e deixar de lado como algo meramente contingente o meu dever. Ou seja, eu torno condicionado aquilo que não poderia ser, que é o dever moral. Então, na perspectiva de Kant, como se trata de uma perspectiva deontológica, de uma perspectiva de uma ética de princípios, eu devo agir sempre de modo correto, independente de que aquela ação traga ou não benefício para mim. Se eu ajo sempre em busca do meu próprio benefício, eu inverto essa hierarquia de modo de agir. E aí o que o Kant vai dizer é que isso está enraizado no ser humano, é que é natural do ser humano essa tendência de buscar inicialmente o seu próprio benefício e de fazer essa inversão de hierarquia e de dispensar o imperativo categórico, de dispensar o imperativo do dever. Então ele vai dizer que existe um mal radical, no sentido de um mal que está enraizado no ser humano como algo que é próprio da natureza humana. Nós somos naturalmente egoístas. Até aí tudo bem, nós sabemos disso. Mas a beleza da ética kantiana é justamente mostrar que nós somos seres livres, que nós temos essa capacidade de nos inclinarmos para o cumprimento do dever ou de fazermos de conta que não temos essa lei moral dentro de nós e agirmos simplesmente baseado nessa nossa natureza má, que é a que busca sempre o seu próprio interesse. De modo que nós temos aqui o bem, o mal e a liberdade humana. A liberdade humana ela está justamente nesse intervalo. Um animal ele não pode ter uma ação boa ou uma ação má, porque não existe nele esse intervalo de escolha, não existe nele essa lei moral, essa noção de dever que ele pode ou não pode seguir.
mas no ser humano há. Então, o ser humano ele é livre para escolher perceber essa lei moral, essa inclinação ao dever e agir conforme a isso, ou fazer de conta que não está vendo e agir conforme essa inclinação egoísta natural. Mas uma terceira possibilidade seria a possibilidade, pensada por Kant apenas hipoteticamente, de um sujeito buscar o mal pelo mal. Não o mal como a decorrência da busca dos seus próprios interesses, porque esse é o mal radical, é o mal mais comum. É o mal que decorre da busca do meu interesse, do meu desejo, do meu prazer, porque nessa busca pelo meu próprio interesse, pelo meu prazer, pelo meu desejo, o que é que eu faço? Eu trato as pessoas como meios para alcançar esse meu próprio benefício. E na ética kantiana, os seres humanos eles nunca podem ser tratados como meio, eles sempre têm que ser tratados como fim. Então, a perspectiva de um mal que não seja meramente um mal instrumental, que não seja meramente um mal decorrente dessa condição humana de buscar o seu próprio prazer, digamos assim, ele é pensado como um mal absoluto. Só que esse mal absoluto, ele é pensado apenas hipoteticamente por Kant, no sentido de que seria algo que não estaria sequer fazendo parte da natureza humana. Seria um mal inumano, seria um mal absoluto, que transcenderia o próprio mal radical, radical no sentido de estar enraizado no ser humano. Então seria buscar o mal pelo mal. E aí o Kant vai dizer, se isso existe, não é algo da natureza humana, é algo quase diabólico, digamos assim. Então, quando a Hannah Arendt, que era uma grande leitora de Kant, que conhecia muito bem a ética kantiana, quando ela se depara com o governo totalitário, né? Porque vocês sabem que mesmo quando havia a questão do nazismo e tudo, ainda não se sabia do que realmente tinha acontecido nos campos de extermínio. E só depois isso veio à tona e foi realmente um choque, uma coisa pavorosa, uma coisa inacreditável. Então, a Hannah Arendt, ela demorou a processar tudo isso que estava acontecendo, né? Então, ela, diante desse absurdo, ela entendeu, não, nós não estamos diante de um mal radical, nós estamos diante de um mal absoluto. O totalitarismo, ele é um mal absoluto. Então, essa é a análise que a Hannah Arendt faz do totalitarismo como um mal absoluto, como o mal que se busca como uma finalidade. Por quê? Lembra que eu falei que aqueles indivíduos que se colocavam como uma massa dentro desse movimento maior do totalitarismo, eles não tinham muito uma preocupação com o seu próprio bem-estar. E chegou um determinado momento, dentro do que estava acontecendo naquele contexto absurdo, em que a produção de cadáveres, a produção de mortos, a contabilidade que se fazia disso, não tinha mais nada a ver com o domínio da Alemanha, não tinha mais nada a ver com algo que fosse favorecer pessoalmente, era o mal pelo mal, né? Então, essa questão, ela se coloca, né, de uma maneira assim, muito impactante. Então, as fotos que nós vemos daquelas pilhas de cadáveres, né, de seres humanos que foram simplesmente exterminados, tudo isso mostra uma gratuidade no sentido de que você não vê um sentido naquilo. Não tem um sentido pragmático de dizer havia uma necessidade pragmática de realização daquilo. Não havia uma estratégia, um interesse político. Era o mal pelo mal, daí o mal absoluto. E o que a gente vai ver é que, muito embora
a Hannah Arendt tivesse chegado a essa consideração do totalitarismo como mal absoluto, vai haver um deslocamento conceitual a partir do momento em que ela se depara com o julgamento de Eichmann.